Tem agora a palavra, antes de mais, o Sr. Primeiro-Ministro da Suécia, Sr. Löfven. Tenha bondade. President of the European Parliament. Senhor Presidente do Parlamento Europeu, Sr. Martin Schulz, agradeço o convite para estar aqui hoje. É uma honra e um prazer para mim, Senhora Vice-Presidente da Comissão Europeia, Senhora Kristalina Georgieva, Senhoras e Senhores Eurodeputados, Senhoras e Senhores. Vivemos o melhor dos tempos e o pior dos tempos, a idade da sabedoria e a idade da loucura. Uma época de crenças e de incredulidade. Foi um período de luzes e um período de trevas, uma primavera de esperança e um inverno do desespero. São estas as primeiras linhas de um conto de duas cidades de Charles Dickens, que descreve a Europa no fim do século XVIII. Mas poderia estar a falar dos dias que vivemos hoje. De facto, nós estamos a atravessar um inverno de desespero, com terroristas e extremistas a tentar atacar as nossas bases, com a Rússia a tentar deslocar as fronteiras da Europa, recorrendo à força, e a União Europeia sem conseguir responder ao desemprego juvenil, ao desespero social e à crise dos refugiados. Mas há também sinais de esperança no mundo. O acordo global sobre o clima, os novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis e a maior parte dos países africanos a sair da pobreza. Tudo isto demonstra que vivemos também em tempos em que a cooperação global pode fazer a diferença. A União Europeia tem também uma oportunidade, uma primavera de esperança, se permanecer forte e unida contra ameaças externas e se responder em conjunto aos desafios comuns com a força coletiva necessária para os resolver. E se conseguir afastar as últimas nuvens da crise financeira e se conseguir voltar a construir sociedades fortes novamente. Eu nasci em 1957. O ano do Tratado de Roma. A minha geração teve grandes oportunidades e tinha grandes esperanças no futuro. Para muitos de nós, o mundo parecia ser nosso, à nossa disposição para explorar e para o tornarmos um mundo melhor. E penso que não há maior dever do que dar as mesmas oportunidades e esperança às novas gerações de hoje. Sei que a União Europeia pode ser uma força motriz para tal, se defendermos três valores centrais da União Europeia: a democracia, a cooperação e uma mais-valia para os nossos cidadãos. E começaria pela democracia. Atualmente estamos a reforçar as nossas ações conjuntas contra o terrorismo na sequência dos ataques terríveis e cobardes contra as nossas sociedades. Muitas das nossas ações são ações duras, mas necessárias. Mas esta tarefa de defender a democracia é uma tarefa muito mais ampla. Defender a democracia é defender a segurança dos nossos cidadãos judeus numa altura em que as ameaças antissemitas, ódio e violência voltam a ouvir-se na Europa. É nunca aceitar ou divulgar ideias extremistas, populistas, demonização de muçulmanos, ainda que isto custe pontos junto do eleitorado. É defender os direitos dos Roma e todas as minorias que estão fechadas numa situação de pobreza. Defender a democracia é também defender meios de comunicação livres, a liberdade de imprensa, porque sabemos que a política beneficia sempre se estiver sob escrutínio apertado. Defender a democracia é respeitar os direitos de todos a poder reunir-se a um julgamento justo, a mover-se livremente na sociedade e a amar quem queiram. Se não defendermos estes valores democráticos,
vamos perder a Europa que temos hoje. Isto leva-me ao segundo ponto, a cooperação. Raramente vimos um número tão grande de pessoas deslocadas no mundo como neste momento, mas também nunca antes tantos países europeus avançaram e se disponibilizaram para agir. Durante o outono passado, a Suécia acolheu 80 mil pessoas a um ritmo de 25 milhões de requerentes de asilo na União Europeia por ano na Europa no seu todo. Isto fez com que o sistema de segurança social ficasse à beira do colapso e encontrar soluções europeias foi difícil, o que nos forçou a tomar ações unilaterais. O Acordo de Schengen e a sua liberdade de circulação são pedras angulares da União Europeia essenciais para as nossas economias, mas se não agirmos e se não o fizermos depressa, poderemos perder esta conquista. E eu ouço muitas palavras, muitos planos para se avançar, mas vejo muito poucas ações. E assim, eu apelo a todos os Estados-membros para que assumam as suas responsabilidades. Chegou a altura de agir, assegurar o controle das nossas fronteiras externas, melhorar a nossa colaboração com a Turquia, com base no direito internacional, aplicar a redistribuição de refugiados na União Europeia, lutar contra o tráfico de seres humanos e reforçar a nossa política externa comum para pôr fim às causas da crise dos refugiados. Por isso, temos que passar do caos ao controlo. Caso contrário, corremos o risco de deixarmos de ter a cooperação europeia que existe atualmente. E olhando para o futuro, chegou a altura de admitir que o regulamento de Dublin não está a funcionar e que tem que ser substituído. Se não criarmos um novo sistema de asilo comum e sustentável, mais países serão forçados a agir de forma unilateral, o que vai pôr em causa a mobilidade, o comércio e, sobretudo, pode prejudicar as pessoas que estão a fugir. A Suécia está disposta a trabalhar para termos um novo sistema de asilo na União Europeia com base numa distribuição equitativa e onde o asilo seja pedido a nível da União Europeia e não nos países individualmente. Ou seja, se queremos partilhar fronteiras externas e ter livre circulação entre os nossos países, temos também que partilhar um sistema de recepção de requerentes de asilo e, muito honestamente, não vejo como é que países que não participam num sistema de asilo comum podem participar na cooperação de Schengen. O que me leva ao terceiro ponto, a mais-valia para os nossos cidadãos. Nós já demonstramos que estamos dispostos a trabalhar arduamente para nos mantermos unidos, como fizemos recentemente para manter o Reino Unido na União Europeia. Mas as queixas contra a União Europeia em todo o continente não devem deixar de ser consideradas. Estas queixas devem fazer-nos reconhecer que temos que reavaliar o espírito europeu, aquilo que nos mantém juntos, a cooperação em prol dos nossos cidadãos. Temos que demonstrar que o facto de termos 28 países e 508 milhões de habitantes em conjunto é uma mais-valia para responder a questões como as alterações climáticas, que nenhum país pode resolver por si só no mundo de interdependência global. Criar um mercado comum ainda maior num período de concorrência global e criar uma maior segurança para os nossos cidadãos em períodos de insegurança global. Mas, para conseguirmos um maior apoio, o apoio mais amplo, que é necessário no século XXI, para tal é necessário termos uma União Europeia que trabalhe muito mais em prol do bem-estar das pessoas, dos cidadãos. No mundo em que 62 pessoas
têm o mesmo que 3,5 mil milhões de pessoas, no mundo destes, é necessário que a União Europeia trabalhe pela igualdade e para que todos tenham uma oportunidade de ter uma boa vida. E é por isso que queremos uma Europa social, assegurar trabalho digno para as pessoas, condições dignas de vida, um acesso mais fácil dos cidadãos ao poder de compra, porque quando reforçarmos as empresas e as pessoas, a economia irá crescer. Numa Europa social, a União Europeia deve ser o grande defensor das condições adequadas para que todos os que trabalham na União Europeia, para que os trabalhadores nunca sejam forçados a competir entre si com salários mais baixos ou com piores condições de trabalho. Assegurar que neste mundo global defendemos sempre a segurança no local de trabalho. A União Europeia deve trabalhar para libertar a energia de uma força laboral crescente, porque se o fizéssemos, o PIB na União Europeia poderia aumentar 12% até 2030. Ou seja, a União Europeia deve agir apenas não pensando em finanças públicas sólidas. Deve pensar também nas pessoas que entram no mercado laboral e criar uma plataforma de igualdade para todos os que estão nesse mercado laboral. Isto é inteligente do ponto de vista social e também económico. Nesta Europa social, a União Europeia deve, em conjunto, lutar contra o desemprego juvenil que está a quebrar os nossos jovens, as nossas sociedades, a nossa economia e a fé no futuro. Nós devemos criar prioridades e investimento na educação, programas de troca de estudantes europeus, não apenas a nível do ensino superior, mas também do ensino secundário. E criar postos de trabalho para o futuro, para os jovens. É um investimento social. Precisamos de pensar neste sentido quando pensamos no mercado interno, no mercado digital, e é desta forma que vamos conseguir conquistar o coração dos europeus. As propostas da Comissão de alteração da Diretiva de Destacamento de Trabalhadores e Desenvolvimento do Pilar Social vem mostrar que finalmente estamos a trabalhar neste sentido e eu congratulo-me com esse facto. Criarmos melhores condições de trabalho e de progresso social é essencial. Por isso, temos que seguir em frente, temos que almejar mais alto, temos que delinear uma estratégia para desenvolver esta ideia da Europa social, para que ela possa avançar. E eu terei a honra de organizar uma cimeira para tal na Suécia em 2017. Nós temos que trabalhar para ter uma União Europeia que defenda os mercados, sim, mas que defenda ainda mais o bem-estar da sua população. Por isso, para mim, o Parlamento Europeu e a Comissão são atores centrais para estes 3 pontos. E aqui, nesta Assembleia e na União Europeia, eu sinto que temos esta capacidade de criar esta esperança que eu senti, a geração que nasceu em 1957. Podemos fazê-lo para 1997, para 2007, para 2017 e para as próximas gerações. Por isso, o inverno de desespero da Europa foi duro, foi longo, mas se defendermos a democracia quando ela é posta à prova e se cooperarmos e se transformarmos as palavras em ações, se respondermos à crise da migração e se criarmos uma Europa social que aumente o bem-estar do cotidiano de todas as pessoas, poderemos chegar, podemos neste período, que é o melhor período e o pior período, criar uma nova primavera de esperança para a Europa. Muito obrigado por terem ouvido.